E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje vamos dar continuidade ao assunto dos cordados. Hoje vamos falar dos cordados verdadeiros, os craniatas. Estão prontos? Então vamos lá. Como eu já tinha mostrado na aula passada, quem é que são os cordados? Teoricamente, são todos aqueles indivíduos que têm ou notocorda, tubo neural, fendas branquiais e cauda pós-anal. Só que nós vimos na aula passada de pequenos grupos e subgrupos que falta alguma característica, né? Hemicordados, protocordados, urocordados e agnatas. Hoje vamos passar a falar dos animais que podem ser classificados como os primeiros craniatas, os primeiros cordados vertebrados verdadeiros. Então nós vamos falar da superclasse Piscis ou peixe. Na verdade, quando eu classifico essa superclasse peixe, eu vou dividir em dois grandes grupos, né? Os condrictes, os peixes que têm esqueleto de cartilagem, e os osteíctes, que tem esqueleto ósseo. Só que dentro desses osteíctes, eu vou dividir em dois grupos. O grupo maior, os actinopterídeos, e o grupo menor, os sarcopterídeos. Ítalo, quais as diferenças? Vamos comentar já já. Uma das características utilizadas para dividir esses grupos é a ancestralidade ou a antiguidade. Vários critérios, como fósseis, são utilizados para essa classificação, mas questões anatômicas também são vistas. E uma dessas questões anatômicas é o tipo de nadadeira. Observa-se que, fisiologicamente, animais que têm nadadeira heterocérca vieram primeiro do que os animais que têm, por exemplo, nadadeira homocérca. Como os tubarões têm essa nadadeira heterocérca, ou seja, um lado maior do que o outro, os condrictes são classificados primeiro do que os osteíctes. Já dentro dos osteíctes, o que é que nós observamos? Que pós-nadadeira heterocérca vieram as nadadeiras homocércas, presentes no maior grupo dos osteíctes, os actinopterídeos. A maioria desses peixes tem esse tipo de nadadeira homocérca. E posteriormente nós observamos que as nadadeiras difiscercas apareceram no grupo posterior, os sarcopterídeos, os peixes pulmonados. Por exemplo, aqui nós temos aí o pirarucu como exemplo. E esses animais, teoricamente, foram o elo de passagem dos peixes, animais totalmente aquáticos, para os anfíbios, animais de duas vidas, parte da vida aquática, parte da vida terrestre. Vamos falar agora dos condrictes, né? Principal característica: os animais condrictes, os peixes condrictes têm cartilagem no lugar de ossos. Então, o seu esqueleto, ele é um esqueleto formado com condrócitos, por isso condrictes. E o que é que são os condrócitos? São as células que dão origem às cartilagens. Esses animais são divididos em dois grupos. Então eu tenho aí os elasmobrânquios, que são aqueles que têm brânquias em forma, né, de arranhão, no caso aí tubarões e raias. E aí os tubarões têm uma característica interessantíssima, né, a formação das placas escamosas, né, as escamas em forma de ponta, placóides. E eu tenho o grupo holocefáleos, que são as quimeras, que são animais mais abissais, vivem em zonas mais profundas, mas também são animais que na sua composição têm um esqueleto de cartilagem. Como é que ocorre a alimentação dessa classe dos condrictes? Esses animais, ele não tem boca frontal, ele tem boca ventral, então o ataque dele sempre vai ser de cima para baixo. O tubarão tem uma questão interessantíssima, ele tem fileiras de dente contínua. Então o tubarão tem uma fileira de dente, ele tem uma fileira
anterior a essa, outra anterior. Então ele chega a ter 4 fileiras de dente. Quando um dente aqui quebra, essa fileira ela vai empurrando essa fileira para ela se cair, essa fileira vai tomando o canto dela e as outras fileiras subsequentes vão tomando o local do tubarão. A boca dele, ela é protrátil, ela aumenta de tamanho, né? Chega a aumentar até 40%. Então você vê uma mordida de um tubarão X, um tamanho X, e você consegue estimar o tamanho dele, mas a boca dele vai ser na realidade menor. E por que ela ficou tão grande? Porque na hora de morder, ele tirou tipo uma dentadura para poder abocanhar mais a presa. E uma vantagem clara desse sistema é a válvula Tiflossoli, que nós já comentamos dessa válvula quando eu falei das minhocas, lembra? Qual era a vantagem da válvula Tiflossoli nas minhocas? Era aumentar a área de contato alimentar. E nos tubarões também. Só que tem uma vantagem maior, ela é mais aprimorada, porque nos tubarões essa válvula Tiflossoli é em espiral. Então, isso faz com que todo o alimento que ele coma, ela seja praticamente totalmente aproveitado por esse animal dentro do processo digestivo. Então, ele aproveita o máximo possível. E uma das últimas vantagens desse animal é o fígado, que é riquíssimo numa gordura chamada escaleno. E essa gordura faz com que o animal melhore a sua flutuabilidade, que vai ser observado na próxima característica. Então, para que tanta leveza, em parte, né? Para que a troca do esqueletócio pelo cartilaginoso e para que esse fígado com escaleno para ajudar a flutuabilidade? Simples, tá? A respiração do tubarão, da arraia, ela tem que ser contracorrente, tá certo? Isso por quê? Porque ele tem fendas faringianas, fendas branquiais. E essas fendas branquiais, nelas ocorre a troca gasosa, a hematose. A água rica em oxigênio passa pela brânquia, deixa o oxigênio e leva o CO2 que veio do corpo. Só que tem um problema. Como é que eu vou fazer com que essa água passe se eu não tenho nenhum modo de movimentação dessa água? Nadando, simplesmente. O tubarão ele vai nadar, vai abrir a boca, essa água vai entrar pela boca do tubarão, tá? Mas quando ele abre a boca, ele não engole água, não? Não. Por quê? Porque ele vai ter uma trava na glote e essa água vai se obrigar a entrar e sair pelas brânquias. Ah, então eu entendi. Então ele nada e respira. E se ele parar de nadar? Ele morre asfixiado. Simples. Então tu tá dizendo que o tubarão tem que nadar constantemente, o dia todo, 24 horas. E como é que ele dorme? Ele dorme nadando. Ele vai fechar os olhos, vai usar os 2 sentidos a mais que ele tem, que eu vou comentar, e vai dormir 2 a 3 a 4 horas por dia, mas sempre nadando. Ele não pode parar de nadar, exatamente porque somente nadando ele vai fazer a troca gasosa. Tá aí um dos porquês do esqueleto mais leve, para gastar menos energia na natação, movimentar menos peso e conseguir estar se movimentando por mais tempo. Circulação dos peixes, tá? Lá quando eu expliquei sistema cardiovascular humano, eu acabei citando dos peixes também. Por quê? Porque esse sistema circulatório tem algumas características. Primeira característica básica, o coração dele tem 2 cavidades. O que é que nós vamos ver daqui para frente? Evoluções, né? Os corações passando a ter 3 e 4 cavidades. Mas o dos peixes é 2, tanto para os osteídeos como para os condrídeos. Nesse coração só passa um tipo de sangue, né? Vamos dividir o sangue em 2. Aquele sangue rico em oxigênio eu chamo de arterial, o sangue rico em dióxido de carbono eu chamo de venoso. Então, pelo coração dos peixes, como você pode ver na figura, só passa um tipo de sangue, que é o venoso. Então, eu vou ter um átrio e um ventrículo, que só passa sangue venoso. Então, por só passar um tipo de sangue, eu digo que a circulação desse animal é simples. E esse sangue é impulsionado para as brânquias. Nas brânquias ocorre a hematose, a troca gasosa. Esse sangue vira arterial, vai para os tecidos. Ocorre aí a troca tecidual, né? Eu dou oxigênio para o tecido e recebo CO2. Esse sangue volta para o coração para ser novamente bombeado. Então a circulação dele é completa, não ocorre mistura
entre sangue venoso e sangue arterial. Sistema excretor. Como eles vivem no oceano, eles têm um problema muito sério. Qual é o problema deles? Eles têm um contrabalanço com a água do mar. A água do mar é mais hipertônica do que os tecidos corporais. Então, qual é a tendência desse animal? Perder água para o meio. Isso é um problema. Só que aí o que ele faz? Se eu estou perdendo água tecidual, eu tenho que compor essa água. Como é que eu vou compor essa água? Bebendo água. Mas Ítalo, a água que ele bebe não é salgada? Isso. Então o que ele faz? A água que ele consegue beber, ele vai lá numa glândula perto do ânus, perto da cloaca, chamada glândula retal. Ele vai tirar, certo, o sal dessa água e vai liberar o sal pelas brânquias. Então ele dessaliniza parte dessa água que ele bebe. Uma outra coisa que ele faz, né? Ele vai produzir amônia, que é um produto altamente tóxico, mas em vez de ele urinar essa amônia, ele vai pegar a urina renal e vai colocar dentro da corrente sanguínea. Mas, Ítalo, para que ele vai colocar a urina dentro da corrente sanguínea? Para que o sangue dele fique salgado, para que ele salgue os tecidos e esse balanço hídrico de fora hipertônico e dentro hipotônico, que fora hipertônico e dentro hipotônico, fique mais balanceado, quase isotônico, ou seja, ele quase não perde água para o meio e a água que ele perde, ele dessaliniza bebendo água. Então fica bem balançado. Mas, Ítalo, peraí, ele excreta amônia. A amônia é altamente tóxico. Perfeito. E aí o que acontece? Para ele contrabalançar essa toxicidade da amônia, ele produz um produto único chamado TMAO, óxido de trimetilamina, que faz com que aquela amônia outrora tóxica fique atóxica e ele consegue contrabalançar. Só que aí gera um problema, olha que interessante. Tradicionalmente, quando um animal desse é caçado e ele tem que ser sangrado, porque se ele não for sangrado, cria-se uma característica interessante chamada carne mijada, como se diz aqui no Ceará. Você pega uma arraia, não sangra a arraia, essa urina que estava no sangue impregna nos tecidos e aí quando você vai cozinhar a arraia, o que acontece? Basicamente ela está pura a urina, pura a amônia, porque ele impregnou. Então caçou esse animal, sangra, tira todo o sangue para poder vender a carne e não ter nenhum problema. Sistema nervoso, olha aí, um sistema avançadíssimo. Eu não vou nem falar dos sentidos normais dos 5 não. Olfato 10 vezes melhor do que o do humano, visão 10 vezes melhor, audição 10 vezes melhor, altamente tato, paladar aguçadíssimo, quando ele morde, ele sabe o que ele está comendo, mas eu vou falar de 2 sentidos que nós não temos, são o 6º e o 7º sentido desses animais. O 6º sentido é comum tanto para ele como para os peixes ósseos, que é a linha lateral. O que é a linha lateral? É um conjunto de sensores que vai da base do olho até a cauda, como você pode ver na figura marcada em vermelho, que percebe a pressão que a água exerce sobre o corpo dele. Então vamos resumir. Eu sou um tubarão que eu estou a 300 metros de profundidade na zona afódica, não estou vendo nada. Passou alguma coisa por mim, eu sei a direção, o sentido, o tamanho, a velocidade do que aquele animal passou por mim. Só porque ele movimentou a água, essa água veio, bateu na minha linha lateral. Então eu sou capaz de seguir o animal por onde ele for, só pelos movimentos dele. Vixe, então o cara tem que ficar imóvel. Exatamente. Se eu ficar bem paradinho aqui, ó, bem paradinho, ele não me vê? Vê. Sabe por quê? Porque ele tem um 7º sentido no nariz, chamado ampolas de Lorenzini, que são detector de metal. Mas, Ítalo, eu não sou um metal. Quem disse? Todo o animal que respira tem nas suas mitocôndrias a cadeia transportadora de elétron. O que ela libera? Eletricidade. Você literalmente no seu corpo perde eletricidade. Eletricidade estática. Por isso que às vezes você toca num produto de ferro e leva um choque. Por isso que as pessoas, né, dizem que você tem uma áurea que brilha, porque você realmente tem uma áurea que brilha.
E quanto mais exercício e movimento você faz, mais você queima açúcar, mais essa áurea acende. Então, se você estiver parado no chão, tática de muitos peixes, com substrato em cima de você, imóvel, o tubarão ele fica passando a ponta do nariz por cima da areia. Você respirou, você liberou eletricidade, ele percebe como um detector de metal. Ele vai lá, abocanha a presa. Então tá lascado. O cara percebe minha movimentação, o animal percebe a minha respiração por essa eletricidade. Então, você é uma presa fácil. Sistema reprodutor. Tubarão macho, ele tem duas nadadeiras pélvicas transformadas em claspa, em pênis. Então ele tem dois pênis que passam a vida ereto, né? Para ele não ter problema de ereção. Ele tá lá com esses dois pênisinhos sempre eretos. Ele vai utilizar esse pênis como condutor de sêmen. Então quando ele vê uma fêmea, ele segura a fêmea, introduz os claspas e ejacula dentro do canal vaginal da fêmea, tá certo? E essas fêmeas, elas podem ser de três tipos. Elas podem ser ovíparas, colocar ovos, geralmente em mangues, né? Ovos córneos. Então ela vai lá no mangue e amarra esse ovo nas raízes do mangue. Ela pode ser ovivípara, né? Ela guardar esses ovos, em vez de ela colocar esses ovos no mangue, ela guarda os ovos dentro dela, mas não a nutrição do feto, tá certo? Assim que o feto nasce, ela coloca esse filhotinho para fora, né, já nadante, então ela guarda somente o ovo. E ela também pode ser vivípara. Só que essa viviparidade dela é diferente do humano, né, porque ela não tem placenta. Mas o que é que acontece? Olha que interessante. Tudo que ela come acaba passando de alguma forma para o filhote, e esse filhote, ele vivíparo já nascido, fica se alimentando. Então, se eu sou uma fêmea que me alimenta direto, eu consigo guardar esses filhotes por mais tempo. Mas se eu passar fome, o filhote também passa fome, porque não há uma placenta que dá nutrientes para mim. Isso explica porque que algumas espécies de tubarão, ela tem 10, 15 filhotes na barriga, mas na hora de ela ter o filhotinho só tem 4, 5. O que que aconteceu? Os filhotes maiores comeram os filhotes menores na barriga da mãe porque eles estavam com fome. Então já começa uma competição no momento de nascer. A mãe não comeu, o filhote não comeu, então o filhote maior se alimenta do irmãozinho para poder nascer. Vamos falar agora dos osteíctes. Qual grupo que nós vamos citar? Os actinopterídeos, aqueles nadadeiras homocércicas. Os sarcopterídeos, eu vou só comentar um pouquinho no final. Então o corpo, né, desses animais é totalmente cercado por escamas, né? Como você pode ver na figura, são 3 tipos de escamas. E essas escamas, além de proteger o animal contra infecções e o corpo ajudar na natação, elas também são indicativos de idade. Pelas linhas de crescimento, elas dizem quantos anos aquele animal tem. Então ela vai ter uma função importantíssima no processo de natação e proteção, porque além dessas escamas, eles liberam um muco que protege essas escamas para evitar infecção da pele. O sistema digestivo deles é completo, boca e ânus, só que ele não tem a válvula tiflossol. Então é uma característica interessante somente dos condrictes. Eles têm um sistema digestivo muito bem preparado com secos, onde ele pega o alimento, digere o alimento e libera esse alimento pela cloaca. Sistema respiratório. Olha aí como é que é diferente do sistema dos condrictes. Por quê? Porque nos condrictes eu tinha fendas, agora eu tenho um opérculo. O que é o opérculo? É uma placa óssea que cobre a brânquia. Isso permite com que eu não tenha que ter uma natação constante. Então o peixinho ósseo, ele não tem que nadar constantemente para respirar. Ele pode ficar parado, né? E os opérculos ficam ventilando as brânquias, literalmente, como se ele estivesse abanando. Só que ele está abanando com o quê? Com água. E aí, nesse abanar com água, ocorrem as trocas gasosas. Não obriga esse animal a ficar com natação constante. O sistema circulatório desse animal é igual ao sistema dos osteíctes, 2 cavidades, simples e completo, não há nenhuma novidade nesse ponto.
Já no sistema excretor, a primeira característica interessante desses animais é a bexiga natatória. O que é a bexiga natatória? É um saco de ar, literalmente, que faz com que o animal tenha uma variação em relação à água do mar e fique flutuando. Show! Lembra lá no tubarão? Ele usava um fígado de escaleno. Agora no peixe ósseo eu uso um saco de ar, que eu chamo de bexiga natatória, tá? Aí eu tenho dois tipos de animais. Eu tenho aqueles que vivem, né, perto da água, que basta ir lá na superfície, dar uma bocanhada para encher a bexiga. Vai lá, então é mesmo, né? Eu tenho um aquário e o peixinho sempre vai lá e dá uma pancadinha na água. E eu pensava que ele estava respirando. Não, ele está pegando o ar, engolindo e enchendo a bexiga natatória para ajudar a flutuação. Se eu sou um peixe que eu estou muito fundo, não vale a pena eu subir para fazer isso, porque eu vou ter dificuldade de descer. E lá ele tem uma rede chamada rede maravilhosa, ligada ao sistema respiratório, que ele enche essa bexiga com CO2. Então, parte do CO2 que ele devia expirar, ele usa para encher a bexiga natatória dele. Isso explica porque que muitos pescadores, tá, quando eles vão pescar peixe de profundidade, eles jogam o anzol, ou então a rede, ele nunca puxa essa rede de uma vez. Porque se eu puxar, a pressão parcial dos gases, quanto mais profundo, faz com que o gás fique mais compactado. Se eu jogar a linha, pegar um peixe grande e puxar ele de uma vez, quando ele chegar à superfície, que eu tenho menos pressão atmosférica, esse gás vai expandir, vai explodir a bexiga natatória e vai estragar o peixe internamente. E vai ficar feio, não vou conseguir me alimentar, vou perder massa do peixe. Então o que eu faço? Eu jogo a linha, aí enrolo, dou uma puxada e dou um tempo. Então eu pensava que ele estava descansando. Não, ele está dando um tempo para o animal fazer o que com a bexiga? Secar. Aí ele dá um tempinho e depois ele vai, enrola de novo o fio e dá uma puxada. Aí o peixe vai por etapas, ó, até esvaziar toda a bexiga e poder ser capturada. A mesma coisa que o mergulhador faz quando ele está subindo a superfície para poder, né, sair da água. Ainda na excreção, eu tenho dois peixes, né? Eu tenho aquele peixe que vive em água salgada, que tem essa variação de equilíbrio osmótico, né? O tubarão, ele urina dentro do sangue, o peixe não vai fazer isso, tá? O que é que o peixe ósseo faz quando ele está na água do mar? Ele pega, bebe água, né, salgada, e dessaliniza essa água pelas brânquias, porque lá eu tenho uma célula chamada célula cloreto. Então, toda a água que eu preciso, eu bebo do mar e dessalinizo e libero o sal. Então eu perco água para o mar e bebo essa água do mar, dessalinizo e fica ok. Na água doce, o problema é o contrário, né? Em vez da água estar me secando, ela está me inchando, tá certo? Porque eu sou mais salgado interno do que a água. E aí eu tenho que fazer o quê? Urinar constantemente. Eu urino muito. Só que se eu urinar, eu também perco sais. Então, é complexo. Então, o que é que esse peixe de água doce faz? Ele pega o sal, pouco sal que tem na água doce, e captura esse sal pelas mesmas células cloretos, só que agora ele faz capturar. A célula cloreto no peixe de água salgada libera sal, e a célula cloreto no peixe de água doce faz o quê? Captura sal. No peixe de água salgada, ele praticamente não urina, porque ele está perdendo água para o meio. No peixe de água doce, ele urina constantemente porque está ganhando água. E ambos liberam amônia no seu processo. Sistema nervoso, né? E aí nós vamos falar do sexto sentido. O peixe ósseo não tem um sétimo, ele não tem ampola de Lorenzini, ele só tem linha lateral. E a linha lateral eu já comentei nos osteídeos, e a linha lateral eu já comentei lá nos tubarões, bem claramente como é que ela funciona. Só vou falar uma curiosidade, você já notou que peixe, né, de aquário, de água doce, ele nunca bate no vidro? Por quê? Porque ele nada e quando ele se aproxima do vidro, a água que ele movimentou bateu no vidro, voltou para ele e pressionou a linha lateral. Ele sabe que ali tem um obstáculo. Sistema reprodutor dos peixes ósseos. Tanto eu tenho a fecundação interna, né? Porque tem peixes que têm pequenos claspezinhos que vão colocar dentro da fêmea o sêmen. Não é pênis, mas eu também tenho a fecundação externa, onde a fêmea libera o óvulo e o macho ejacula em cima. Então eu tenho uma fecundação interna e externa.
Mas o que é que eu tenho? Tá? Eu tenho juvenis, que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu tenho aquela fêmea ovípara, que vai soltar o ovo e o macho vai ejacular, né, em cima do ovo, e aí a fecundação é externa. Eu tenho a ovovivípara, que a fecundação é interna, e eu guardo aquele ovo dentro de mim, só libero quando ele, depois que ele nasceu dentro de mim, eu não nutro o ovo, só protejo. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de peixes. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Qualquer coisa, é só fazer uma pergunta aí nos comentários que a gente consegue tirar alguma dúvida sobre esse assunto. Obrigado aí pela atenção de todos e na próxima aula nós vamos falar de anfíbios. Valeu!